Preparação para enfrentar o América. Ramon Dias tem duas grandes preocupações e está trabalhando bem isso durante essa semana para que o Vasco tenha um equilíbrio e para que essas situações não façam com que o Vasco fique sem seus resultados. Vamos falar sobre isso, vamos revelar quais são essas duas situações. Vamos falar também sobre o América, né? Jogou agora há pouco, foi rebaixado e vem para São Januário, já sabendo que não joga a Série A no ano que vem. Isso muda algo? Pode mudar para o Vasco. Vamos falar também sobre Miranda e Figueiredo. Os dois estão de volta ao Gigante da Colina e um até mudou de posição, hein? Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Se inscreva, hein? A gente está chegando a 12 mil inscritos. Você pode nos ajudar. E falta pouco menos aí de 60 pessoas. Então, nos ajude a chegar aos 12 mil inscritos. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Eu, inclusive, deixei o vídeo para passar um pouquinho mais tarde, porque eu estava assistindo o jogo do América, e obviamente, e aí para preparar também saber como esse América joga, mas aconteceu algo que eu acho que pouca gente esperava. O América tomou 3-0 do Coritiba. Isso mesmo, 3-0. Um jogo que o América foi muito mal mesmo. Diferente dos últimos jogos que eu tinha visto do América. E o América está rebaixado. A derrota fazia com que o América não tivesse mais chances de continuar na Série A. Eles têm 21 pontos, faltam 5 jogos, só chegam a 36. O Vasco está fora da zona de rebaixamento e tem 37. Confirmado o acesso, o descenso e muita reclamação, muita briga dos torcedores. Os torcedores não gostaram, vaiaram bastante o América. E o América vai vir para São Januário rebaixado. E aí? Muita gente vai dizer, agora é fácil. Não é fácil. O América é um dos times mais chatos que eu já vi jogar, mesmo caindo. Hoje o jogo do América foi muito ruim, muito abaixo. Mas o América geralmente estava jogando muito organizado, dificultou para alguns times, o próprio Inter, o próprio América Mineiro, ou o próprio Atlético Mineiro. Mas caiu. Mas o Vasco não pode entrar relaxado, achando que porque o América caiu, que o Vasco vai ganhar o jogo de qualquer forma. Isso não vai acontecer. O Vasco tem que jogar. E se eu sou o Vasco, eu jogava até 200% agora. Então os caras não tem mais nada a perder no campeonato. Já foram rebaixados. Os caras não tem mais medo de tomar gol. Já foi. Então o Vasco tem que enfrentar o América com muita seriedade. Nada de achar que é jogo fácil, que não é. Principalmente esses times que não tem mais nada a perder no campeonato. Muita gente quer renovar contrato. Muita gente quer achar outro clube. Vai jogar bola. Então, o Vasco enfrenta o América no próximo domingo às 18h30. Ingressos esgotados para a torcida do Vasco. Sabendo que o América já está na segunda divisão. Para esse jogo, o Ramon Dias tem duas preocupações. Primeira preocupação, todo mundo já sabe, que é a finalização. O Ramon Dias não está gostando das tomadas de decisões do Vasco, já falou isso 2 vezes publicamente, já falou isso em bastidores, e está treinando isso. Finalização de jogada, trabalhando melhor, ultrapassagem e tudo mais, para que o Vasco não erre mais. Por exemplo, se o Vasco não tivesse errado 2 daqueles lances, pelo menos acertasse um daqueles lances contra o Goiás, o Vasco hoje tinha 39 pontos. Então, o Vasco estava ali, sabe? Estava de boa. Praticamente vai jogar com o América e com o Cruzeiro para garantir ficar na Série A, mas perder os gols. Isso irritou. E não é a primeira vez que o Vasco perde chances. Então o Ramon Dias está trabalhando isso. Outra questão que o Ramon Dias está trabalhando e aí é muito forte, porque está começando a bater o final de temporada e o Vasco está perdendo jogadores por lesão. Rossi, Marlon Gomes, já perdeu Gabriel Dias, perdeu o Orelhano por uma fratura na mão e agora perdeu o Eric Marcos por uma lesão na posterior da coxa. Então,
O Vasco tá aí fazendo trabalho regenerativo, nada muito pesado, porque o Ramon Dias entende que essas próximas jogos que o Vasco tem, essas próximas 6 rodadas, 6 jogos, né? Porque a rodada já passou, o Vasco vai jogar jogo que está vencido. O Vasco não pode ter graves lesões. Então, há uma preocupação muito grande, há um trabalho entre comissão técnica e fisiologia. Para quê? Para que o Vasco não tenha mais jogadores que estourem, vamos dizer assim. Por isso, até o Rossi não vai ser colocado de qualquer forma, como eu já falei. O Rossi não vai ser colocado de qualquer forma porque o Vasco sabe que precisa muito dele. E perder um cara que pode fazer o que o Rossi faz, que vai para cima, busca o drible, que é o Arik Marcos. Há uma preocupação com outros jogadores do elenco também que já começam a demonstrar desgastes. O próprio Sebastião que vem de uma temporada cheia e aí vem pro Brasil, emenda uma temporada, mais uma temporada. Há uma preocupação porque é um cara que se doa muito lá na frente, já sentiu câimbras em outros jogos. Maicon também é um cara que preocupa. Então o Vasco está de olho nessas situações físicas de alguns jogadores para não perder ninguém nessa reta final. Então isso é mais uma preocupação. O Vasco está fazendo trabalho de academia, trabalho de regenerativo, trabalho de prevenção. Para quê? Para que não tenha nenhum jogador que saia por lesão. Inclusive nessa reta final, porque o Vasco teve vários jogadores, principalmente pontas, que se contundiram por estourar o músculo posterior, né? Então, o Vasco está de olho nessa situação aí de diminuição de cargas, de segurar um pouquinho mais alguns jogadores, para que ninguém tenha nenhuma lesão grave, nenhum jogador importante nesse momento perca. Outra questão são os 15 pendurados, né? O Vasco ganhou mais um pendurado, que é o Paulo Henrique. O Paulinho também está pendurado. O Vasco tem aí praticamente o meio de campo todo pendurado, né? Paulo Henrique, Paulinho, Zé Gabriel e Praxedes. Tem o Maicon pendurado na zaga. Então, meu irmão, o Vasco também está de olho nessa situação para que nenhum dos jogadores pendurados fique de fora para o jogo contra a equipe do Cruzeiro na outra semana, porque o Vasco joga contra o América Mineiro, não tem mais ninguém sair do jogo, né? Mas enfim, essa é a questão. Falando agora sobre reforços caseiros, o Vasco tem a volta de 2 jogadores. Sei que vocês vão dizer, fulano de tal não é reforço, fulano de tal não é reforço. Mas o Ramon Dias chegar jogador importante. E o Vasco tem a volta aí de Miranda, que jogou como lateral direito no PAN, com o Ramon Menezes, tá de volta. E tem a volta também de Figueiredo, que surge como uma opção pelo lado de campo para Ramon Dias. Já jogou como centroavante, já jogou pelo lado de campo com Ramon Dias. Também estão de volta aos treinamentos, aí depois de terem sido campeões pelo PAN, né? Medalha de ouro no Pan-Americano do Chile. Figueiredo perdeu um pênalti, o Miranda bateu um pênalti com maestria, mas o Vasco aí tem a volta desses 2 crias da base para a reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam 6 jogos, hein? Para muitos faltam 5. Deixa eu pegar. Cada hora tá funilando, já tem gente já que caiu. Enfim, vamos por mais. As precisa aí pelo menos de 4 vitórias para ficar de boa. Se for seguir os números dos 45 aí, mais 2 vitórias e 2 empates, ou 3 vitórias, se a gente quiser fechar 46, enfim. É o que o Vasco precisa para ficar na Série A. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!